A igreja tem esse formato porque ela foi baseada na nossa primeira construção, que era nesse modelo, porém, né, essa de agora, vamos dizer, são 3 vezes maior. Só que tem a mesma torre e tem o mesmo telhado que a nossa primeira igreja, né, a antiga. E aí esse modelo de igreja também, pelo que eu soube desde que eu estou à frente, é um modelo bem típico da Alemanha, né? E eles quiseram trazer isso, o pessoal que estava à frente naquela época, resgatar isso, porque a nossa segunda igreja, que foi destruída em 2017, não tinha uma torre assim, não tinha nada nesse formato de igreja, né? Era uma construção simples. E aí o povo daqui sempre questionava por que foi destruída aquela, que era tão típica alemã, de São Wendelin e tal, para ter feito uma tão simples. Aí por isso, eu acho que é um dos motivos para ter feito nesse modelo assim, para imitar aquela primeira. Agora, então, no ano de 2024, nós vamos estar completando 80 anos de comunidade. Nossa comunidade foi fundada em 1944, com a primeira igreja. Foi a bênção da primeira imagem, trazida diretamente da Alemanha, que é uma imagem que a gente tem guardada, a gente já fez ela, já restaurou. E essa imagem ela vai ir para o topo da igreja nova, que vai ter um lugar lá específico, como tem no projeto, e onde vai ficar essa imagem da primeira imagem de São Wendelin. Eu me lembro que quando nós era criança, as crianças daqui, vinham para o Lajeado Alto tomar a primeira comunhão. Eles vinham na doutrina, depois quando dava a primeira comunhão, ia para lá. Eu também era criança, né? Só que depois, quando começou a fazer a primeira igreja aqui, eu me lembro quando foi até lá, o padre vinha, rezava a missa na casa da mãe dos Bachava aí. Rezava a missa, às vezes, cada 2, 3 meses, dava um dia, ele vinha ali, rezava a missa aí. E aqui tinha uma turma de gente católica e atrás tinha uma turma de gente adventista, né? E depois resolveram de fazer uma igreja. O meu pai também ajudou, quando era na primeira igreja, ele ajudou, sabe? Aquele tempo tinha da mão de obra, não era cobrada, né? E o que tinha para ajudar, ele ajudava, né? Na madeira, no que podia fazer. E começaram a fazer, eu até me lembro quando foi rezado a primeira missa dentro da igreja, que tinha São Wendelino, eles tinham ele lá na casa do Pedro Del Bosco, que hoje é o Tino Reis, e fizeram a procissão e fizeram trazer a imagem aqui, aí então foi feito a nova igreja, já estava pronta aí. A primeira igreja eu não conheci, começou em 44, né? Mas a segunda igreja, em 74, eu fui até presidente, na época era presidente da igreja, e ajudei a fazer. Fiquei assim uns 8 anos, trabalhando na igreja e dando continuidade, sabe, né? O que foi que temos até hoje, né? Quando fizeram a segunda igreja, aquela já era pequena e a turma aumentou. Aí quando eu vim morar de muda de lá em cima, que eu vim morar aqui, ele estava rebocando a segunda igreja. Mas também não era muito grande, não. Ficou uns anos assim, e ficou pequena, porque a turma, como aumentou muito a gente que começou a vir ônibus de Brusque buscar operário para trabalhar fora, então aqui a turma parou mais aqui, senão antes, conforme vinha um rapaz solteiro, saía para outro lugar, para arrumar lugar, porque aqui não podia viver. Aquele tempo não é que nem agora, né? O lugar era pequeno e demorou bastante tempo, era muita mão de obra, era apoiada assim, como é que se diz, se juntava o povo, né? Um fazia um concreto, outro fazia, por exemplo, quem fez a madeira da igreja foi o meu sogro, eles ajudavam assim sem cobrar, sabe? Meu pai tinha olaria, os tijolos, foi não sei quantos mil tijolos para fazer aquela levantação na segunda igreja, né? E foi trabalhado assim, sabe? Foi ajudado bastante.
E o que a gente pôde fazer, a gente fez, sabe? Naquele tempo era até divertido, porque tinha uma caixa de bote. Terminava a missa e ia para a caixa de bote, né? Jogava uma bolchazinha, era bastante divertido, sabe? Hoje também ainda, né? Mas naquele tempo tinha... Era mais, não sei, mais especial parece, né? Que me lembra assim uma coisa... E foi a verdade. No tempo a madeira da segunda igreja era com madeira, né? Madeira de lei, assim. E não era serrada, não tinha ainda serraria que serrasse aqueles pau comprido. Acho que tinha 12 metros. E era emendado no meio, então, né? E aí eles farquejavam tudo. E o dia o seu Chico Zancanaro, já é falecido, ele farquejando aquela madeira com um enxó, assim, né? E caiu o óculos dele e ele deu com o enxó em cima, quebrou. Uma história assim que ficou gravada, sabe? É até engraçado, mas é verdade. O óculos, ele tinha um óculos de grau, assim, né? E o óculos caiu e quando caiu ele deu com o enxó em cima. Aí é uma coisa que foi gravada, sabe? Ele ficou brigando em italiano. Sacramento aí. E depois agora, uns anos atrás, resolveram de fazer uma mais grande. Quando foi demolida a outra igreja, a segunda, eu estava como coordenador de liturgia e nós deixamos uma caixa bem grande, com muita coisa da comunidade lá dentro, enterrada embaixo onde está o altar da igreja agora. Quando a gente demoliu essa dali, a gente também pegou uma caixa que tinha da outra igreja, que foi deixado algumas coisas, bem pouquinha coisa, mas tinha umas folhas que tinham escrito algumas coisas assim, que eu também, na verdade, não sei onde é que está, isso se perdeu, mas foi bem interessante, a gente reuniu um pouco da comunidade para estar vendo isso. E agora eu fiz parte dessa equipe que deixou essa caixa com muita coisa da época ali de 2017. Foi um momento bem legal, a gente juntou bastante coisa da comunidade, enterramos lá, para daqui a, sei lá, 50, 60 anos, quando for feita uma nova igreja, o pessoal ver o que acontecia. Até aparelho de celular a gente colocou junto, de alguns modelos, bandeira do Flamengo, que o padre Silvano Costa era viciado no Flamengo, ele quis botar uma bandeira do Flamengo, porque ele tinha sido campeão de alguma coisa naquele ano. Mas foi um momento bem interessante assim da nossa comunidade, a destruição e o começo da nova igreja. Foi um momento de unidade, na verdade, né? Do começo da construção para cá, o povo vem se unindo mais, né? Em prol de um objetivo só. Né? E enquanto a nossa igreja nova está em construção, então a gente está celebrando aqui no salão da comunidade, já desde 2018. Então a igreja velha foi destruída em 2017. Nós fizemos uma linda celebração. A gente fez um leilão, né? Foi ideia do padre Silvano Costa, que era pároco na época. A gente fez um leilão de todas as famílias que tinham construído aquela igreja, a segunda, no caso, né? E essas famílias juntaram dinheiro e conforme foi, vamos dizer assim, eu lembro que a minha família, a gente queria o segundo lugar, porque o segundo lugar foi a questão de bater pela última vez o sino. E quem batia o sino era um primo do meu pai, o Mário Eba, que até faleceu ano passado. E aí a nossa família conseguiu, eu lembro que na época, R$1.500. Todos os primos, todos os tios ajudaram para ele bater os sinos. A outra família dos Batschauer, eles queriam fechar a igreja pela última vez e selar com a vela, né? Para nunca mais ser aberto, logo depois também foi destruída. E eles ganharam o primeiro lugar. E assim eram 5 coisas, se eu não me engano, né? Cada família que participou do leilão teve direito a alguma coisa. E naquela última celebração, então quando foi lacrada ali, ó, as portas laterais, a gente trouxe tudo para cá. Todo o povo ajudou a trazer para cá. Altar, ambão, as imagens dos bancos. Foi um serviço de formiguinha, todo mundo trouxe tudo e aí a gente começou a rezar aqui. Nessa igreja que está aqui, o telhado e a parte de ferragem, foi a minha firma lá que deu. E sempre a gente ajuda, porque é do lugar, né? Nós pertencemos aqui da nossa igreja. O que puder ajudar, a gente ajuda sempre. Se Deus quiser, nos próximos anos, meu filho crescendo vai ver a igreja pronta, assim como eu também vi a outra. E agora temos naquela comunidade, só que para mim já é velha, porque eu estou com 80 e poucos anos, né, que não sei se vou viver muito tempo ainda, mas a gente sempre tem fé, né? Até que está pronta vai de muito tempo ainda. E vamos continuar, quero ajudar a terminar isso ainda. Estou com 72 anos.
Quero ajudar a terminar isso aí. Não sei quanto tempo vai demorar, mas já está bom, assim, uma boa pegada já, né? Quanto mais o povo participa, também mais eles contribuem para a gente conseguir alcançar, né, o objetivo da construção final.